Salmos 127, o verso 4 e o verso 5, assim diz a santa palavra de Deus: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Eu quero mais uma vez enfocar o verso 4 de Salmo 127, que é o tema do 22º Congresso da Minibrac e 6º Congresso Regional da Minibrac. Diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Mais uma vez estaremos falando aqui às crianças, aos jovens, aos varões, às irmãs, aos papais, às mamães, aos líderes de crianças, aos obreiros desta igreja, para que realmente, Senhor, estejamos instruídos em toda a Tua Palavra, para que possamos ser bênçãos e instrumento de bênçãos em Tuas mãos. É o que nós te pedimos: dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, em nome de Jesus que agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Irmãos, esse é o tema que o Senhor Jesus colocou em nossos corações para nós estarmos trabalhando com os irmãos no 22º Congresso da Minibrac, né? Nós sempre gostamos um mês antes de estarmos aí divulgando o tema para os irmãos já ficarem mastigando o que é que vem deles aí durante o Congresso, né? Mas nós podemos trazer um outro tema em cima daquilo que nós estaremos lendo aqui, igreja, denominado assim: famílias unidas no propósito de Deus. Famílias unidas nos propósitos de Deus. Mas por que a família precisa estar unidas? Para alcançar os propósitos de Deus. Mas quais são esses propósitos que Deus tem para a família hoje, queridos irmãos, principalmente aquela que está dentro da igreja? É o que nós estaremos vendo aqui nessas escrituras, né? Quando nós olhamos, igreja, para uma família, nós vemos os componentes dela ali, que é o papai, a mãe, que é o filhinho, que é a filhinha. Depois de um tempo já não é mais isso, já vem genro, já vem nora. Depois de mais um pouquinho de tempo já vem neto, já vem netas, vem bisnetos, vem bisnetas, e aí a família vai crescendo grandiosamente. Os irmãos que têm um pouquinho mais de idade aqui já conhecem essa história da natureza de Deus de uma forma muito clara, não é verdade, irmãos? Todo mundo já conhece já, né? É realmente a natureza de Deus, né? É aquilo que realmente Ele quer para nós aí. Então, uma vez que os componentes desta família, a qual nós mencionamos aqui, queridos irmãos, elas estão de formas unidas, o que acontece? Os propósitos de Deus, que Ele tem para o ser humano aqui na face da terra, para a sociedade na face da terra, para a igreja aqui na face da terra, são realizados todos com sucesso, né? Mas quando a família não está unida, queridos irmãos, não existe aquela preocupação por parte dos pais, aí a coisa é terrível, né? Se nós olharmos para os filhos hoje, queridos irmãos, os filhos, olha só como é gostosa essa mensagem. Essa mensagem está falando com criança, fala com o pai, fala com a mãe, fala com o vovô, com a vovó, fala com todos nós, né, igreja? Por quê? Porque uma hora nós somos filhos, agora nós somos pais, daqui a pouco nós somos avós, daqui a pouco nós somos avós, e aí vai crescendo essa geração tão linda de Deus aí, né? Quando nós falamos em filhos dentro de um lar, igreja, isso para os irmãos que já têm filhos, que já estão cansados de saber, talvez não sabem ainda corretamente, e mais para aqueles que terão filhos dentro da igreja ainda aqui, né? Quando nós falamos em filhos, nós falamos em motivos de alegria e nós falamos em motivos de tristeza para os pais. Os filhos, eles podem encher um lar de alegria e eles podem também encher um lar de tristeza, irmãos. Verdade. É muito claro, né, o que nós aprendemos em todas as escrituras, e pelas experiências que nós temos no dia a dia de vida, nós vemos claramente todas as coisas se cumprindo aí, né? Qual que são
as alegrias que os pais desejam para com os filhos, né? Quais são essas alegrias? Irmãos, ver os nossos filhos vencendo na vida, não é verdade? Qual é o pai e qual é a mãe que não deseja ver o seu filho vencer na vida, né? Então, quando os nossos filhos estão vencendo na vida, isto é motivo de alegria para nós. Mas vencer, presbítero Valdecir Vera, de que forma? Vencer ele sendo, ou a sua filha sendo, amado irmão, amada irmã, uma crente no Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Quando os nossos filhos têm, louvado seja Deus, aquele compromisso com o Senhor Jesus, com a igreja, com o seu pastor, com a sua mamãe, com o seu papai, isso é motivo de alegria para o nosso coração. É ou não é, irmãos? Muito bem, mas é só isso? Não. Quantos nossos filhos também, queridos irmãos, são filhos esforçados, né? Além de eles terem o temor de Deus também, o que eles se dedicam? Eles vão para a escola, eles se esforçam para estudar, ele corre para lá, ele corre para cá, aparece uma oportunidade de emprego, ele vai atrás, se candidata àquela vaga de emprego, alcança aquele trabalho, começa a trabalhar suadamente, começa a dar continuidade nos seus estudos, daqui a pouco começa a chegar em casa lá uma pessoa lá chamada genro, ou uma pessoa chamada nora, aí começa a ganhar o coraçãozinho ali do nosso filho, da nossa filhinha, não é verdade, irmãos? E aí você fica todo contente, fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo esse casamento? Será que vai dar certo essa união? E aí, irmãos, daqui uns dias estou marcando o noivado, estou marcando o casamento, isso é prazeroso para o papai e para a mamãe, traz orgulho para o nosso coração, louvado seja Deus. Está vencendo na vida, daqui a pouco está fechando uma faculdade, daqui a pouco está ganhando mais dinheiro, daqui a pouco está comprando a sua casinha própria, daqui a pouco está comprando o seu carrinho próprio, daqui a pouco está com uma posição na sociedade aí e não deixando de servir ao Senhor, louvado seja Deus. É prazeroso para o pai e para a mãe, isso não é, igreja? É muito prazeroso, isso traz alegria, presbítero Paulo, presbítero Abílio, ao nosso coração, louvado seja Deus. Mas os filhos também podem trazer muita tristeza e muita amargura para os lares também, queridos irmãos. Mas de que forma, presbítero? Quando os nossos filhos, queridos irmãos, eles não conseguem vencer na vida, quando eles são derrotados na sua jornada, na sua caminhada. Aí o pai olha para o filho, olha para a filha, nem solteiro nem casado, olha para o filho, olha para a filha, desempregado, olha para os filhos, está fugindo da escola, não quer buscar mais conhecimento, olha para o filho, olha para a filha, está de uma certa forma, igreja, totalmente afastada dos caminhos do Senhor, prefere servir mais o mundo do que a igreja. Daqui a pouco, igreja, aquele que nós amamos, aquele que nós fizemos de tudo por ele, nosso filhinho, nossa filhinha, está ali na criminalidade, está na cadeia, está usando drogas, está traficando drogas, está vendendo o seu corpo para sustentar esse vício tão diabólico que nós vemos hoje em dia aí, que está esparramado pela nossa sociedade, que é esse maldito crack. Irmãos, e aí a tristeza, ela entra em nosso coração e traz aquela raiva, aquela amargura tão triste, porque aquele que você carregou na sua barriga, aquele que nós ficamos grávidos dele ou dela, queridos irmãos, com tanto amor, com tanta alegria, está trazendo uma tristeza muito grande para os nossos lares, para a nossa família. Mas Deus manda dizer, você que está nessa situação, papai, mamãe, vovô e vovó, que aqui está, Ele está entrando com providência, louvado seja Deus. Deus está entrando com juízo naquele local, irmãos. Louvado seja Deus. Mas o tema que nós lemos aqui, queridos irmãos, o salmista Salomão, ele faz uma comparação maravilhosa, uma comparação, queridos irmãos, dos nossos filhos, papai e mamãe que aqui está nessa noite. Ele compara
nossos filhos como uma flecha na mão de um valente. Louvado seja Deus. Deus tem muito mistério, irmãos, para revelar ao nosso coração. Prestem muita atenção no que Deus tem para nós. Ele revela essa palavra aqui, queridos irmãos, a qual nós lemos aqui, que Ele está comparando os nossos filhinhos, as nossas filhinhas, como uma flecha na mão de um valente. Mas por que Ele está falando sobre valente aqui na palavra, no verso 4, que como nós lemos aqui, igreja? Mas por que será? Quando Ele fala sobre valente, amado irmão, amada irmã, Ele está querendo dizer aquele homem, aquela mulher, aquele pai, aquela mãe, que realmente considera e faz do seu filho uma flecha. Se você está considerando diante dessas escrituras o seu filho, queridos irmãos, como uma flecha, você é esse valente aqui que o salmista está descrevendo aqui nesta palavra. Louvado seja Deus. Sabe por quê, igreja? Porque tem muitos pais por aí, você sabe como que eles veem os seus filhos e as suas filhas? Será que aqui tem alguém dessa forma nesta noite? Eu acredito que não. Eles olham para o seu filho e veem o seu filho e a sua filha como nada. Não serve para nada, não faz nada, não tem condição de vencer na vida, não será absolutamente mais nada na vida. É dessa forma que muitos veem. Mas quando a Escritura diz sobre valente, irmãos, é aquele pai, é aquela mãe que realmente considera que ele tem em suas mãos uma flecha e ele vai atingir o seu alvo. Louvado seja Deus. Aleluia. Será que está difícil de entender? Por que filhos, irmãos, são comparados a flechas, né? Estranho. Por que filhos é comparado a flecha na mão de um valente ou de um arqueiro, né? De um guerreiro? Por quê? Porque flecha, queridos irmãos, ela não foi feita para ficar na mão. Você sabe o que é aljava, que diz aqui no próximo verso 5? Aljava é aquela bolsinha que o arqueiro ele usa aqui no pescoço. Aqui atrás é tipo de um tubo, onde ele enche de flechas ali atrás, né? Aquelas flechas que ele tem dentro da aljava, queridos irmãos, não foram fabricadas, não foram feitas ou confeccionadas para ficar simplesmente ali dentro daquele local parado nas costas ou na mão dele, não. Elas foram feitas para serem atiradas. Elas foram feitas para ficar distantes, longe daquele guerreiro, daquele valente, seja o pai ou seja a mãe, daquele filho, amados irmãos. Não tem como nós criarmos filho para nós e falarmos que nós vamos segurar o filho a vida inteira do nosso lado, da forma que nós queremos, amarrado junto a nós ele de noite, 24 horas. Não tem como. Quando nós criamos um filho, nós educamos um filho, nós estamos ali colocando ele no meio do mar e falando: filho, vai agora, alcance posições, seja uma bênção para onde que você vai. Então é por isso que os filhos são usados como flechas. Elas não ficam na mão do valente, elas são atiradas, né? E aquela flecha, a flecha ela tem um alvo a ser atingido. Ninguém faz uma flecha, queridos irmãos, para ficar jogando de um lado para o outro, para lá e para cá, para deixar parado. Não, é para ser usada, né? É para ser atirada e para alcançar um alvo, um objetivo. Louvado seja Deus. E é isso que acontece. Mas, amados irmãos, para que esta flecha ela seja atirada pelo valente, precisa-se de técnica, precisa-se de treinamento, precisa de capacitação daquele ou daquela valente, daquele arqueiro. Ele precisa ter um preparo para isso, ele precisa ter um conhecimento para isso, queridos irmãos.
de que o alvo que será atingido lá na frente, lá, é o alvo que realmente ele quer que seja atingido. Então, quando se fala que filhos são flechas, queridos irmãos, na mão do valente, em outras palavras, o salmista estava tendo uma revelação de Deus aqui muito grande, que os filhos que são criados nas mãos do seu pai e da sua mãe, eles precisam ter propósitos, queridos irmãos, alvos a serem atingidos nesta nossa sociedade, e para que eles sejam, através desses alvos atingidos, tenham sucesso, louvado seja Deus, em toda a sua empreitada por onde quer que eles passarem. Olha só então, irmãos, qual que é o compromisso que o pai e que a mãe têm em educar os seus filhos no caminho do Senhor. Existe um propósito de Deus, um mistério de Deus, uma herança de Deus muito grande nesse negócio, igreja, de família, que Deus colocou os filhos em nossas mãos, é para que nós possamos enviá-los, encaminhá-los, orientá-los, ensiná-los no caminho correto, para que todos os alvos sejam atingidos, para que todos os objetivos, todos os propósitos que Deus ele tem com a família e com os nossos filhos sejam alcançados. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso é o que Deus tem para nós, que os nossos filhos realmente alcancem os alvos a serem atingidos. Mas papai e mamãe, olha só então qual que é a sua responsabilidade diante dessa palavra. Qual que é a minha responsabilidade? Nós temos uma responsabilidade dada por Deus extraordinária, igreja. Nós como pais, nós temos mais compromisso do que a própria igreja, do que a própria escola bíblica dominical, de ensinar a criança no caminho que ele deve andar. Às vezes nós passamos essa responsabilidade para o mundo aí fora. Às vezes nós passamos essa responsabilidade para a escola secular ensinar os nossos filhos. E aí depois nós nos arrependemos amargamente lá na frente, igreja do Senhor, porque nós não vimos os objetivos sendo atingidos, aquilo que nós desejávamos no nosso coração, não é? Ao invés de trazermos alegria para o nosso lar, trouxemos tristeza. Ao invés de se esforçar para que a família nossa seja unida, para que os propósitos de Deus sejam realizados, nós deixamos fugir essa orientação que Deus nos dá pelos bons dedos, irmãos. Nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor está determinando para nós, achando que o mundo aí fora vai tomar conta e não toma de forma nenhuma. Louvado seja Deus. É importante nós prepararmos os nossos filhos. Talvez o vovô e a vovó que aqui está, que tem esse compromisso de educar os seus netos também. Nós temos uma importância muito grande, queridos irmãos, na educação, na formação espiritual deles, na educação cristã, para que realmente eles atinjam o alvo que é proposto. Louvado seja Deus. Quando nós falamos em alvo que é proposto, nós falamos na linguagem das Escrituras, que é flecha sendo atingida, sendo lançada pelo valente do alvo. Mas quando nós trazemos para o meio espiritual, é o papai e a mamãe que está com seus filhos aos seus cuidados, que precisa orientá-los ele no caminho do Senhor, no caminho do sucesso. Louvado seja Deus. A flecha, amada igreja, ela não pode ser atirada de qualquer maneira, não. Ela tem o tempo certo de ser lançada, quando o alvo realmente estiver à vista. Ela tem o tempo certo, a forma certa de ser lançada. Louvado seja Deus. E até mesmo a força certa de ser lançada, queridos irmãos. Se você acha que essa flecha já está pronta para ser lançada aí fora no mundo, talvez você possa estar totalmente enganado e enganada. Não vai conseguir
e atentar para os alvos, para esses propósitos que Deus tem colocado diante de nós, para com sabedoria usarmos desses dons que Deus tem nos dado, de orientarmos os nossos filhos. Louvado seja Deus. Antes da flecha ser lançada, ela precisa estar na mão. Não fala aqui como na mão de um valente, ela tem que estar na mão do valente. Ela tem que estar sob o controle do valente. Então imagina, queridos irmãos, se você perder o controle dessa flecha, ela escapar da sua mão, como que você vai conseguir direcionar ela até o alvo, essa flecha? Não tem como. Estão entendendo a mensagem, irmãos? O recado? Se você perder o controle do seu filho, papai, mamãe, vovô e vovó perdeu o controle do seu filho, como que você vai querer que o alvo seja atingido? Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, igreja, nós perdemos o controle dos nossos filhos por motivos tão banais, por fraquezas tão grandes da nossa parte. Nós perdemos o controle dos nossos filhos, por nós sermos muito careta. Às vezes, crente quadrado, queridos irmãos, é que nós perdemos o controle dos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos sirvam a Deus hoje como se serviam anos atrás. De qualquer jeito, eu estou falando de forma nenhuma. De forma nenhuma, estou falando. Mas hoje em dia, queridos irmãos, a sociedade está cada dia mais diferente, está mudando. Não estamos falando para crente ser moderno também não. Mas nós temos que saber entender e compreender o nosso filho, a sua filha, as suas necessidades, queridos irmãos. De que forma que hoje ela está hoje, andando aí pelas ruas da cidade, nas escolas onde ela está frequentando, no seu ambiente de trabalho. Nós precisamos de sabedoria, como diz aqui o trecho que foi lido nesta noite, para educar os nossos filhos no temor do Senhor. Se nós formos falar, está fechada a porta para isso. Eu não quero que você escute mais essa música. Nós sabemos, irmãos, de pessoas no nosso meio que perderam seus filhos, porque foi muito radical demais, né? Não teve aquele tempo de amor para sentar com seu filho, com a sua filha, para conversar com carinho, para instruir na palavra, para orar junto, para jejuar junto. Mas antes só foi isso no filho e na filha, né? Sabe o que acontece? O filho achou melhor para o mundo do que ficar sob a servidão do pai ou da mãe. É por isso que nós precisamos vigiar, estar conscientes, queridos irmãos. Os filhos hoje em dia estão mais difíceis de cuidar, de instruir, de ensinar. Nós precisamos, papai e mamãe, com sabedoria, nunca desistir dos nossos filhos, mas sempre com amor, estar ao lado dele, orientando, confortando, consolando. Quando o seu filho chega da escola de uma certa forma triste, abatido, queridos irmãos, vamos ter aquela sabedoria para lidar com ele. Sabe por quê? Porque essa é a responsabilidade, o compromisso, o peso que Deus colocou nas suas costas, papai e mamãe. A aljava fica aqui nas costas, não fica? Cheio de flechas lá dentro, lá. Bem-aventurado o homem que enche de flechas a sua aljava, de filhos a sua casa, né? Por quê? Está nas costas, está encostado no pai. É compromisso seu carregar ali, queridos irmãos, seus filhos. Uma vez você pai, sempre pai até morrer. Não tem como fugir dessa responsabilidade. Por isso, nunca desista do seu filho, mas com amor indique no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Agora tem família, queridos irmãos. Tem famílias que eles não têm alvo para os seus filhos, né? Não tem propósito nenhum para realizar na vida dos filhos. Eles deixam os filhos sem rumo, sem direção, como diz o ditado aí fora, a Deus dará, né? A Deus cuida, Deus cria. Claro, irmãos, Deus deu a vida a eles, eles não são herança sua. O compromisso agora é nosso, de instruí-los corretamente,
de ensinar corretamente, de pagar preço pelo nosso filho e pela nossa filha, de estar junto com eles dia e noite, aonde quer que eles estejam, irmãos. É sacrifício, mas nós temos que levar esse sacrifício até o último dia. Sempre, Pai, sempre mãe presente. Agora, quando nós não temos esses propósitos para com o nosso filho, irmãos, meu filho tanto faz, nem que não tenha problema, nem que ande dessa forma não tem problema, fazer o que? Eu já fiz o que era possível, né? Satanás está preocupado aí com o seu filho, né? Com os nossos filhos. Satanás está aí com o alvo preparadinho aí para eles aí, né? Já que a família não tem propósito para os filhos, não tem preocupação de levar para a escola bíblica dominical, para fazer parte de congresso, não tem força para se unir. Eu tenho força para se unir, meu inimigo fala, né? É onde que anda lançando os dados aí, né, querida igreja? Infelizmente, né? É o que nós vemos hoje, tantas famílias corrompidas aí sendo destruídas aí. Por que ser valente, né, irmãos? Aqui diz a palavra, né? Porque nós precisamos, para lançar a flecha, ter braços fortes. Se você não tiver força, coragem, valentia, aquele treinamento, realmente aquela preparação para lançar, queridos irmãos, a flecha, ela não vai chegar aonde você quer de forma nenhuma. Você não tem força. Você tem que ter coragem, tem que ser valente. O meu objetivo é esse e ele vai ser atingido. O objetivo da minha família é estar na presença do Senhor, adorando a Deus. Nós vamos ficar até o fim. Seja valente, homem de Deus, mulher de Deus, nessa tua tarefa aqui na face da terra. Não desanimes não, mas seja orientado por Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você precisa ter autoridade, precisa ter firmeza na administração do seu lar. Você precisa colocar regras na sua casa, precisa ter sabedoria. Você precisa ter habilidade, queridos irmãos, para administrar o seu filho, a sua filha. Um é diferente do outro, um tem um gosto que é diferente do outro, um gosta de usar algo diferente do outro, um gosta de uma comida diferente do outro. Vai arrumar confusão por causa de se perder a sua família, o seu lar? E deixar de cumprir o objetivo, o alvo que Deus tem para ele ou para ela aí? Nós precisamos, com bastante alegria, como valentes que nós somos, igreja, levar os nossos filhos à educação cristã, a amar e a adorar ao seu Criador, louvado seja Deus. No passado, queridos irmãos, o arco e a flecha, bem rapidinho para nós encerrarmos, o arco e a flecha, acho que os irmãos conhecem aquela arma, né? Coloca a flecha, estica o cordão e solta, né? Era usado esse instrumento aí para caça e para guerra. Nós vemos em muitos filmes aí, né? Onde os arqueiros armam aquela flecha e lança sobre os inimigos para derrubar o inimigo, para não invadir as suas terras, não é verdade? Mas hoje em dia, queridos irmãos, esse instrumento chamado arco e flecha praticamente não é mais usado, a não ser em modalidades esportivas, né? Em modalidades esportivas. Eu acho que os irmãos conhecem hoje nas Olimpíadas que tem aquelas disputas de arco e flecha, né? Mas tem duas formas de modalidades para se usar uma flecha nessa modalidade. Uma delas, queridos irmãos, se chama indoor, que é uma modalidade esportiva de arco e flecha, e a outra se chama outdoor. Qual dessas duas formas que nós vamos usar para educar os nossos filhos a partir de hoje para frente, irmãos? Qual que é a modalidade que nós vamos usar? Mas tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, irmão. Nós estamos falando de arco e flecha. Nós estamos falando de flecha na mão do valente. A palavra não está falando. Quando a modalidade esportiva, queridos irmãos, de arco e flecha, ela é feita na modalidade indoor. Começa com a letra I. Essa modalidade ela é feita em ambientes fechados, entre 4 paredes. Ou seja, pode ser até dentro de um ginásio de esporte. O alvo a ser atingido lá na frente, lá, tem no máximo 18 metros. Lá na frente, 18 metros. Ganha a competição, queridos irmãos,
aquele que acertar mais pontos lá naquele alvo, lá na frente, em 60 lances. Ele vai lançar 60 flechas. 60 flechas, somando todos os pontos. Aquele que tiver o maior número de pontos é o campeão lá daquela modalidade, né? E olha só, nessa modalidade de esporte, a flecha é enviada reta. Ele fica ela bem retinha assim, e solta a flecha, vai retinha até o alvo que está lá na frente ou fora do alvo, né, irmãos? Muito bem, mas o que tem a ver com a gente? Significa que essa modalidade, irmãos, exige muito pouco esforço do pai e da mãe para enviar aquela flecha, ou do que o valente que está ali atirando a sua flecha. Muito pouca modalidade. Enquanto, queridos irmãos, que ainda nos diz aqui, né, a palavra, que as flechas, nesse sentido reto que elas vão, a facilidade dos acertos são muito maiores. Mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, queridos irmãos, nós vemos é que essa modalidade de nós ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, não é tanto assunto que tem, mas nós já vamos encerrar, não vai dar para concluir a mensagem não. Às vezes nós nos preocupamos tanto em educar o nosso filho, a nossa filha, irmãos, dentro de 4 paredes. Nós queremos que os nossos filhos, queridos irmãos, sejam a semelhança nossa, da forma que nós somos criados, há 20, há 30, há 40 anos atrás, irmãos, dentro de uma redoma, ali de uma certa forma, não deixando os nossos filhos enxergar as coisas que estão lá fora. Aí depois, quando os nossos filhos saem para ir lá fora, lá, queridos irmãos, aí bate com a cabeça, né? Aí se perdem lá fora no mundo. Lá por quê? Porque a instrução que o pai e que a mãe trouxe, o pai e a mãe achavam que era muito facinho demais, né? A chance de acertar é muito maior, mas você amarrar o seu filho no pé do banco ali, né? Fica aqui do meu lado. Não olha nem para lá nem para cá. Considera o filho como um prego e parafuso ali, naquela instrução. Você vai ficar da forma que eu quero que você fique. Eu nunca fiz isso há 30 anos atrás, você também não vai fazer. Eu não cantava esse tipo de música evangélica que você canta hoje, e você também não vai cantar também. Então fica ali, amarrando o filho ali naquela instrução, né? Eu não servi a Deus dessa forma, você também não vai servir não. Deus desse Deus que serva, deixa quieto. O alvo é mais fácil de ser atingido, né, irmãos? O alvo é mais fácil de ser atingido. O esforço que nós temos é menor. Às vezes a gente pega o nosso filho e amarra dentro ali da igreja, meu irmão, dentro das 4 paredes ali, né? E é só aquilo que ele pode comer, é só aquilo que tem que ver, só aquilo que tem que ver. Aí sabe o que acontece? Os nossos filhos comem tanto daquilo lá e a gente fala, não preciso mais orar por ele, não preciso mais jejuar por ele, não preciso mais me consagrar por ele. O meu filho tinha que... Nunca incentivei meu filho a buscar uma faculdade, a ele se formar, a ele buscar uma posição aí fora. Aí, né, irmã Juraci? A irmã Juraci é testemunha disso, né? Aí, irmãos, o que acontece? Às vezes, quando o nosso filho cai lá fora, lá, vê que o mundo é bem diferente aí, né? Aí sofre amargamente depois o resto da vida dele aí, né? Não estamos falando, irmãos, condenando essa forma de ensinamento, não. Tem muitos hoje pastores que são aí homens e mulheres de Deus que foram ensinados realmente nessa forma de ensino e são prósperos, né? Os pais investiram pouco nas filhos dentro da igreja, mas o que acontece? Os filhos realmente estão firmes na presença do Senhor, adorando a Deus, sendo instrumento de bênçãos por todos os lugares que eles passam, né? Agora, para encerrarmos, aquela forma de ensinamento outdoor, né? É aquela forma de competição aonde que é feita o lançamento das flechas num ambiente aberto, num campo, né? Aí já não é mais 18 metros, onde que você tem que atingir o objetivo lá na frente do alvo. São 90 metros, né? E aí a flecha, não tem como mais o arqueiro enviar a flecha de forma reta, não tem como mais. Ele tem que pegar a flecha, esticar para cima e soltar. A flecha vai lá em cima e depois ela cai bem próxima do alvo. É mais difícil atingir o alvo, com certeza, né? A flecha é atirada para cima e não de forma reta. Requer muito mais esforço, queridos irmãos, o arqueiro que lançou a flecha, porque a distância é maior, tem que estar mais preparado ainda, né? Tem que estar mais preparado para atingir. Nesta modalidade, queridos irmãos, é quando nós preparamos dentro
filhos, o seu filho, para viver fora também das quatro paredes. Nós precisamos preparar os nossos filhos, irmãos, para viver lá na escola, lá na faculdade, lá no seu ambiente de trabalho, queridos irmãos. Lá quando eles forem fazer visitas em outros ministérios, quando eles forem para a obra missionária, eles precisam estar preparados também. Quando eles estiverem com novos desafios aí fora, queridos irmãos, quem sabe indo até para os Estados Unidos, aonde quer que eles pisem lá, eles estejam preparados também, louvado seja Deus. Nesta modalidade, queridos irmãos, de educação cristã, nós temos uma preocupação e uma dedicação maior para os filhos. Estão entendendo, irmãos? Presta muita atenção, por favor, uns minutinhos só, tá? Quando nós estamos nessa modalidade, preparando os nossos filhos através da nossa educação cristã, nós temos mais preocupação, nós temos mais dedicação pelos nossos filhos. Porque nós sabemos, nós almejamos, irmão, que os alvos que eles vão atingir, fora que eles podem atingir, são muitos maiores do que nós imaginávamos para ele. Nós não vamos ficar presos em alvos pequenininhos ou perto, não. Mas nós vamos imaginar, igreja, que o seu filho e que a sua filha, eles vão longe por todos os cantos da face da terra, e os alvos que eles estarão atingindo serão enormes, louvado seja Deus. Aleluia! Vai precisar que você, papai e mamãe, tenha mais oração, que você ensine o seu filho a orar mais, que a sua filha a jejuar mais, que os seus filhos participem mais da escola bíblica dominical, queridos irmãos. Mas quando estamos pensando apenas no ensinamento dentro das quatro paredes, é onde que fica aquela fraqueza, aquele pisando, do jeito que está na mão. Não precisa aumentar mais, é mais um congresso, é mais uma escolinha. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas quando nós queremos mais para os nossos filhos, irmãos, nós pagamos preço, nós levantamos cedo, nós contratamos, fazemos isso, fazemos aquilo, porque nós estamos almejando que os nossos filhos sejam vencedores e que todos os processos, os propósitos de Deus sejam realizados na vida dele. Não importa aonde o seu filho vai, se vai na Alemanha, se vai nos Estados Unidos, se vai morar em São Paulo, Diego, se vai morar em qualquer lugar, mas lá estará servindo, adorando ao seu Criador. Sabe por quê? Porque você pagou o preço, papai e mamãe. Aleluia! Quando você fala para o seu filho, meu filho, até um tempo atrás era um absurdo, irmãos, dentro da igreja você falar que precisava estudar inglês, fazer o francês, fazer o português correto, ou se não falar o espanhol, era um absurdo, né? Até um tempo atrás, né? Mas quando você fala para o seu filho, filho e filha, faça inglês, aprenda uma outra língua. Irmãos, nós estamos falando para o nosso filho, não apenas naquela visão que ele seja próspero na sua vida profissional, não. Mas nós estamos falando para o nosso filho que amanhã ele ou ela pode ser um missionário e precisa falar inglês em outras terras, louvado seja Deus. Aleluia! Os pais que têm essa experiência com Deus, queridos irmãos, sabem o quanto é importante, o quanto traz alegria para nós, louvado seja Deus. Aleluia! Os pais precisam, para educar os seus filhos nesse propósito, irmãos, nesta nova visão de ensinamento das Escrituras, ter mais força, mais coragem, ser realmente um valente, como diz a palavra aqui, ter mais conhecimento, participar de escola bíblica dominical, aprender mais uma palavra, ter mais comunhão com Deus, aleluia. O alvo vai ser mais difícil, igreja, com certeza, mas os pais vão se dedicar muito e muito mais aos seus filhos ainda, para que eles não venham se desviar do alvo, louvado seja Deus. Hoje, os pais que hoje em dia, irmãos, têm pouco compromisso com os filhos, precisam de mais compromisso com os filhos, para que eles sejam vitoriosos. Precisamos sempre inculcar a palavra no coração e na mente dos nossos filhos, sempre estar apontando a direção para eles. Para onde nós vamos, irmãos, atirar as flechas? Para onde nós vamos atirar essas flechas, então, irmãos? Não vamos ter rumo nenhum para tirar essas flechas? Se nós não tivermos, irmãos, rumo, nenhum alvo, nenhuma visão, sabe o que acontece? O inimigo das nossas almas
sabe o local certo para colocar as nossas crianças. Então repreenda o inimigo, faça o seu papel de pai, de mãe, de avô e de avó, e seja vitorioso nessa caminhada. Louvado seja Deus.